gosta de política e governado por quem gosta. Hoje você vai conhecer uma experiência de sucesso de alguém que aprendeu a gostar e aprendeu também a utilizar as ferramentas certas para governar bem uma cidade. Fala, patrono! A partir de agora, aqui no seu canal preferido. Presidente Sérgio, fala, presidente! É bacana, Luiz Alberto, muito bom tê-lo aqui mais uma vez. E hoje, de forma muito honrada, recebendo uma pessoa extraordinária, que eu tenho um carinho tremendo por ele, por tudo que ele representa, significa. Além de policial militar, encerrou a sua carreira como policial militar ali de forma muito honrosa, cumpriu os seus 30 anos de atividade, oferecendo para a população, sempre onde atuou ali, o melhor que tinha em segurança pública. E aí, como o homem tem muito para entregar, ele falou, agora eu vou contribuir aqui de outra forma. E eu agradeço, cumprimento o Tenente Belair, que nos concede a honra de ser nosso amigo. E também, Luiz Alberto, ele que deu show, depois de encerrar sua atividade como policial militar, emprestar o seu nome, emprestar a sua capacidade para fazer e entregar à população de Cachoeira Dourada o que tem de melhor. Foi secretário de saúde e depois, e como vice-prefeito também, vice-prefeito e secretário de saúde, mostrou para a população de Cachoeira Dourada que é possível sempre alcançar o melhor resultado. Muito bom. Belair Souza Rocha, né? Eu fui buscar aqui, presidente Sérgio, patronos do original latim, quer dizer que é um protetor, é um defensor de uma causa ou de alguém. Patrono é uma referência profissional ou pessoal, é uma inspiração. Então, nosso patrono hoje é o Tenente Belair, ele que é vice-prefeito em Cachoeira Dourada e é a nossa inspiração. Fala, Belair, fala, patrono, seja bem-vindo. Como é que o senhor está? Uma satisfação estar aqui e confesso não só a emoção do momento de você estar num programa tão importante, de relevância, mas estar na presença de um profissional extraordinário, de referência, o senhor Luiz Alberto, muito obrigado aqui por esse momento tão especial, e em particular o nosso amigo Subtenente Sérgio. Subtenente Sérgio, quero dizer, uma honra sempre poder compartilhar de momentos tão especiais, e agora há pouco a gente estava falando sobre memórias afetivas, né? E aí eu estou enfatizando aqui o subtenente, porque eu sempre chamando de Sargento Sérgio. Mas demorei quase 30 anos para ser subtenente, ele me chama de sargento. Então, para falar para você, nosso telespectador, que Cachoeira Dourada tem uma gratidão com a ASEGO, Cachoeira Dourada tem uma gratidão com o Tenente Cláudio, tem uma gratidão com o Subtenente Sérgio e toda essa equipe, porque a partir daqui, sem dúvida nenhuma, foi o ponto inicial para a transformação na nossa cidade, na qualidade de vida daquilo que o nosso povo esperava. Partiu da ASEGO, através do Patronos, essa condição em que trabalhou, nos deu condição, nos capacitou para fazer um governo melhor. Então, a gente agradece e dizer que, mais uma vez, que com muita emoção, com muita honra, com muita satisfação, e por isso está na nossa memória afetiva, porque nós passamos momentos difíceis, mas momentos que foram vencedores. E aí, Luiz Alberto, até me permita aqui, Luiz Alberto, o Belair, toda a história de construção do Patronos é startada com ele, Não existia Patronos, até que veio a necessidade, a pretensão do Belair, estou querendo ingressar para a política, e ali na época, eu, juntamente com o Tenente Cláudio, falamos, nós vamos então estruturar algo para dar melhores condições. E a partir disso a coisa ficou muito séria, e hoje, graças a Deus, e é importante a gente frisar isso para todo mundo que conhece o Patronos hoje, o Patronos iniciou exatamente em uma construção com o Tenente Belair, que foi eleito vice-prefeito por Cachoeira Dourada, e honrando o Patronos, Luiz Alberto, exerce um mandato digno, oferecendo às pessoas serviços que de fato o povo merece e espera.
O tenente Belair, hoje vice-prefeito, né, da cidade de Cachoeira Dourada, nos informou, presidente Sérgio, que também como secretário de saúde do município recebeu o prêmio, né, um prêmio estadual importante, reconhecimento, né, do trabalho que fez ali. De que forma que esse conhecimento do Patronos, as métricas que o senhor fala, o conhecimento, ajudou o senhor a entrar para a vida pública? Porque a vida toda o senhor foi o tenente Belair, o comandante Belair. Comandante Belair. O comandante Belair. É outra história, é outra vida, né? A linguagem é diferente, Sim, né? sim. E de repente o senhor entra para a vida pública, sem ainda ter nenhuma experiência, porque nem vereador o senhor foi. O senhor hoje é vice-prefeito, mas não chegou a ser vereador. Foi secretário de saúde, mas um secretário de saúde premiado. De que forma que esse conhecimento do Patronos ajudou o senhor nesse trabalho, premiado em Cachoeira Dourada? Olha, duas coisas muito importantes se dizer primeiro. Que a minha esposa, a dona Irene, está aqui conosco. E sem dúvida alguma, muito importante nesse processo. Às vezes o momento é de emoção, porque eu falando agora há pouco das memórias afetivas, só nós aqui, e intimamente o subtenente Sérgio e o tenente Cláudio, claro que com toda a equipe, mas numa intimidade maior, sabe as dificuldades que foram, as barreiras que foram e quantos obstáculos que nós tivemos de superar. E o outro ponto, né, porque a família, agora há pouco a gente falando dessa base, dessa estrutura, né, ela é fundamental nesse processo, mas o amigo, né, o companheiro, a lealdade, e isso a gente encontra aqui, agora há pouco a gente falando desse ambiente, um ambiente saudável, um ambiente familiar, um ambiente que você se sente acolhido e apoiado, ele entra na questão do projeto Patronos, na condição de te estruturar, te orientar e te preparar para uma vida pública pautada na responsabilidade, pautado no compromisso da entrega daquilo que você se propôs e daquilo que a legislação, daquilo que a sua função se propõe a entregar ao público. E quando a gente fala dessas métricas, Sr. Luiz Alberto, é importante ressaltar que, dentro das instruções que nos foram passadas, dentro dos cursos que nos foram oferecidos, dentro das capacitações que nós tivemos aqui, e antes é preciso de fazer uma ressalva, que não só dar essa condição para que o patrono, vamos dizer, o aluno, né, que naquele momento era um aluno do patrono, foi oferecido e ele participou, mas eu acho fundamental, e também estávamos falando agora há pouco, da referência, e é bom que você saiba disso, da referência que é a própria história da ASEGO na administração, com a sua administração. Então, Tenente Cláudio e o subtenente, e na época Subtenente Cláudio e Sargento Sérgio, e agora Tenente Cláudio e Subtenente Sérgio, em duas administrações, revolucionou a administração e colocou a ASEG no outro patamar de reconhecimento nacional hoje. Então, essa é a primeira referência daquele que se propõe a uma vida pública a observar. Nós temos um exemplo a ser seguido, e esse exemplo nos foi passado. Então, eles trilharam o caminho das pedras, né, e mastigaram e chamaram as pessoas que tinham esse propósito, que tinham essa afinidade, que via um potencial, e nos mostrou esse caminho das pedras. E a partir daí, né, com toda essa referência, a gente colocou em prática. E o segundo momento que eu acho muito importante falar, que a gente pega, por exemplo, a gente vai para uma Secretaria de Saúde, que em qualquer município, eu até entendo que é uma segunda prefeitura, você administra o maior orçamento do município depois da própria prefeitura, e nós tivemos a experiência de chegar com o mesmo pessoal de outra administração, salvo algumas situações em que entra ali como comissionado, como contratado, mas a base são os servidores efetivos. E essa experiência que o patrono nos ofereceu, e o seu exemplo também dos seus administradores, fez com que a transformação ela acontecesse, como acontece aqui na ASEGO. O princípio são as pessoas, o ser humano, a valorização do ser humano, a compreensão, o abrir as portas, o respeito. Ou seja, Cachoeira Dourada, ela, na nossa administração, nos 2 anos que nós tivemos como secretário, a gente teve reconhecimento estadual da saúde,
naquilo que o SUS preconiza, que é a saúde primária. Tivemos o reconhecimento nacional no primeiro ano. No segundo ano, tivemos reconhecimento estadual, nacional, internacional, com o mesmo pessoal que já estava lá. Então, a nossa experiência aqui dentro do Patronos nos fez chegar para uma administração e aplicar aqui o que foi o sucesso na administração revolucionária na ASEGO. A gente utilizou na Secretaria de Saúde de Cachoeira Dourada e a métrica, como agora há pouco a gente falou, foram esses resultados. Então... Com os mesmos funcionários públicos, o senhor levou excelência para o serviço público. Sem dúvida alguma. E eu até atribuo isso, e sempre falo, e vou falar, que o responsável por esse processo, eu vejo e atribuo o mérito, na sua maior parte, 70%, 80%, a você, servidor público de Cachoeira Dourada, e em especial você, servidor público da saúde de Cachoeira Dourada. Você foi o responsável por esses números, você foi responsável pelo reconhecimento da comunidade e da sociedade com o nosso trabalho, e é você o maior merecedor desse reconhecimento. Porque você abraçou a ideia, você acatou, você entendeu, você se dedicou, você se sacrificou e o resultado foi a melhor fase e esses reconhecimentos que nós tivemos no município. Tenente Belair e vice-prefeito Belair também, de Cachoeira Dourada, como que é feita essa avaliação? Que o governo estadual, a Secretaria de Estado da Saúde, o Ministério da Saúde faz essa avaliação com o trabalho que vocês fazem? Quais são os índices, o que eles avaliam e o que chamou a atenção, o destaque que vocês fizeram em Cachoeira Dourada? Existe, por parte do governo estadual, as secretarias... Agora eu preciso de lembrar daqui a pouco qual que é a secretaria responsável, mas o governo estadual elabora, através de métricas, o Previne Brasil, que é uma ferramenta em que você mede ali as atividades e resultados. Geralmente a administração, entendeu? A SEAD, geralmente a Secretaria de Administração. Não, planejamento, administração. Não, eu preciso de... Tá, mas não é o mais importante. Mas a gente vai lembrar. Eu estou curioso para saber que tipo de avaliação que é feita, por que vocês ganharam destaque, em que vocês ganharam destaque? Então, o destaque ele vem com as ações. Como o SUS ele preconiza as ações de prevenção, então são projetos que você elabora baseado nas diretrizes do SUS e coloca em prática, e ali você tem os resultados em que você vai prevenir situações. Por exemplo, uma das situações em que nós recebemos o prêmio, e nós denominamos o nome de saúde noturna, esse saúde noturna são os atendimentos nas unidades de saúde, e normalmente eles atendem, os médicos, as ações são em horário de expediente. Como grande parte, trabalhadora usam o horário de expediente integral, ele não tem um tempo para ir nessa unidade de saúde. Então, dentro de um programa, a gente alterou o horário, não só alterou, nós estendemos o horário com ações de prevenção, atendimento de dentista, ginecologista, cardiologista. Brilhante, isso. Eu não tinha ouvido falar disso, Luiz Alberto? Exames preventivos, tanto de mulher, exames virais. Então, você faz toda essa ação e tira do horário tradicional e estende o horário para receber esse pessoal que muitas das vezes não tem como ir no horário tradicional. E com isso, os resultados que você tem na prevenção, pessoas que precisam de, por exemplo, vou dar um exemplo simples, pessoas com problema que às vezes acham que não tem, problema de pressão, simples entre aspas, mas ali ele fora do horário, ele fez um atendimento, fez uma consulta e detectou ali uma pequena alteração, e dessa alteração você passa a fazer você faz o diagnóstico e passa a fazer o acompanhamento. Se tivesse o horário tradicional, certamente essa pessoa não teria esse diagnóstico, ou só teria na hora que ele passasse mal.
né? Esse é um exemplo que nós tivemos e que foi um exemplo de sucesso e que foi reconhecido. Um outro exemplo foi um trabalho que nós fizemos também de prevenção com populações específicas. Cachoeira Dourada tem uma comunidade quilombola e nós fizemos um trabalho com eles também na questão de prevenção, com atenção especial, e esse trabalho também nos deu essa condição. São projetos que você monta, você faz os atendimentos, tem os resultados, tem os acompanhamentos, e aí você encaminha tanto para o governo estadual, aí sim, através da Secretaria Estadual de Saúde, e é ali que eles fazem, através dessas métricas, e de outros municípios com outros programas. Todos os municípios são avaliados esses programas, tem uma junta que avalia. No caso do reconhecimento estadual, dos 246 municípios são escolhidos 10 municípios e esses 10 são encaminhados para um outro procedimento de nível nacional. Automaticamente já é uma seleção e quando você é escolhido entre esses 10, você já tem o reconhecimento nacional, porque você vai apresentar essas atividades suas e esses resultados numa feira de saúde nacional. Então, essa é a forma que eles avaliam, e esses são 2 exemplos que nós tivemos lá desses resultados. E fazíamos isso também no final de semana, fazíamos na zona rural, né? Mutirões da saúde, né? Porque a gente entendia, e era um mote nosso, que a saúde tem que ir aonde o povo está, né? Justamente buscando a prevenção. Quando você faz essas atividades buscando a prevenção, você tira, e aí entra uma parte financeira, porque o remediar sai mais caro, né? E aí você não remedia, você previne, e aí você tira o movimento ali do cidadão que chegou num nível crítico de saúde e tem que utilizar os recursos do hospital. Eu estou aqui todo orgulhoso ouvindo o Belair, até porque eu sou do interior, sou de uma cidade pequena, com características um pouco parecidas com Cachoeira Dourada, e eu sou sabedor o quanto é difícil os serviços de saúde chegarem nas pessoas. Isso. E nós rodamos demais da conta, o Estado, rodamos outros estados também, o maior gargalo, o maior anseio, a maior necessidade das pessoas em Goiás, em outros estados também, nos 246 municípios nossos, é exatamente a saúde. E quando o Belair começou a falar aqui, o saúde noturna, eu imaginando que essa é a realidade da grande maioria da população de Goiás, que trabalha o dia inteiro e não sobra o tempo para cuidar das prevenções da saúde. E o quanto é oportuno. E outro fator aqui muito importante que ele cita, com os mesmos recursos, as mesmas estruturas que ele possuía, cria um programa que encaixa na necessidade das pessoas. Então, se eu ofereço para o trabalhador, para a mãe de família, para o pai de família, uma oportunidade para ele fazer uma prevenção em um horário que é possível ele fazer, adianta o município ter uma grande estrutura, mas não oferecer isso no horário que é possível a pessoa fazer, então eu vou ter que gastar muito com vários tratamentos, e aí de forma brilhante, e não à toa alcançou essa premiação, e nos deixa muito orgulhosos aqui, Luiz Alberto, porque eu nem sabia que tudo que o Patronos ofereceu chegaria a um ponto tão material, né? Ele converter tudo isso ali para criar um programa desse aqui, encaixando exatamente na necessidade da população. O nosso Fala Patrono, né? Fala Patrono, com o Tenente Belair, contando essa história como secretário de Saúde de Cachoeira Dourada e como o patrão nos ajudou o senhor. Interessante porque esse trabalho preventivo, presidente Sérgio, previne um infarto, previne um derrame. Quantas pessoas que não deixaram de ter um infarto, de ter um derrame, de ter uma consequência maior por causa desse trabalho de prevenção que chega. E geral, achei legal também esse atendimento à noite, porque geralmente uma síndrome gripal, a febre, ela vem à noite. Vem à noite. Não é? E geralmente, às vezes, uma crise, quando você está em crise de pressão arterial elevada, não é? De hipertensão arterial, a crise maior é à noite ou de manhãzinha. Então, esse trabalho é fantástico, maravilhoso. Mas o senhor foi secretário de Saúde.
Hoje o senhor é vice-prefeito, né? Inclusive está encerrando agora um mandato de 4 anos, não é isso? E como vice-prefeito, o senhor, o tenente Belair, o comandante Belair, né? Na questão da segurança pública, a experiência que o senhor teve no Patronos e como tenente da Polícia Militar também, de que forma que esse conhecimento ajudou o senhor também nesse cuidado lá com a segurança pública do município, hoje como vice-prefeito? Olha... Imagino que o senhor deve ter um olhar diferenciado, né? Sim, sem dúvida alguma. Mas assim, eu preciso de ressaltar aqui que hoje o gestor, como gestor que nós fomos, né, e hoje como político, não tem como, não me vejo desvinculado do Patronos. Não me vejo, não tem como, porque pela experiência que você tem em condições diferentes, você gerenciar as crises de segurança são várias condições, né, algumas atípicas, mas quando você traz isso para o meio político, eu acho que o que a gente aproveita principalmente é a questão de gestão de pessoas. Porque foi sempre o que eu acreditei, e vou repetir aqui, porque a ASEGO e o Patronos, a ASEGO como exemplo, e a gestão como exemplo, e o Patronos como esse aprimoramento, nos mostrou que se resolve problemas para as pessoas com as pessoas capacitadas, as pessoas certas nos locais certos. Então, eu posso te falar que foi relevante para você manter a experiência de segurança pública, para você ter o equilíbrio, para você tem que ter inteligência emocional, você precisa de agregar uma série de situações para você tomar uma decisão, mas você gerir o patrimônio público no sentido de estar diretamente ligado e promover saúde e bem-estar para o cidadão com compromisso, com responsabilidade, com zelo com a coisa pública, sem dúvida alguma que se você não tiver capacitado, você sucumbe no caminho. Não basta só a simpatia, não basta só o rostinho bonito, vamos dizer assim, né? O tapinha nas costas. Você precisa de mostrar algo. A população ela é exigente, né? Não pense você que naquele momento alguém te falou um oi, te deu um tapinha nas costas, está tudo bem, mas se você cometeu um erro grave ali com a responsabilidade pública, a resposta vem, né, na urna e vem, porque não se dizer, conforme for a situação, vem até sendo cobrado de forma judicial com penalização, com penalidade. Então, uma das coisas que você precisa de ter é ter o conhecimento das consequências daquilo que você está se propondo. E essa base para esse conhecimento eu adquiri aqui na capacitação com o Patronos. A lei de responsabilidade fiscal exige muito hoje do gestor, né? Sem dúvida alguma. Então, se você tem a noção, você sabe o que você está fazendo. Se você tem o conhecimento, você sabe o que você está fazendo. E aqui no Patronos a gente teve a capacitação, né? Teve o exemplo, mas teve também uma coisa muito importante, o puxão de orelha. O caminho a ser seguido. E às vezes você pisar fora da linha, né? Porque acaba que nós, nesse processo, tem uma responsabilidade direta daquele que te avalizou. Se aqui a ASEGO foi bem sucedida, e aí você passa a ser essa referência da ASEGO, eles acabam que têm essa responsabilidade, porque se você fizer diferente, você está carregando o nome de um projeto extraordinário, que é Patronos, líderes para o Brasil. E a gente acaba, né, Belair, fazendo parte, Luiz Alberto, de tudo isso, né? Quando o Belair fala, às vezes a gente não entende aqui assim, porque é uma longa história resumida em minutos aqui. Sim. Mas aqui toda a participação durante o processo eleitoral e durante a governança, quantas idas em Brasília juntos, quantas buscas de recursos juntos, quanto desenvolvimento de projetos juntos, pensando junto, quantos profissionais consultamos juntos, quantas pessoas levamos lá, quantas pessoas consultamos aqui para fazer com que todos os resultados, para fazer com que
esses projetos chegassem na melhor configuração, com possibilidade, né, de transformar a vida das pessoas ali na entrega. Eu gosto muito de uma compreensão aqui, o que mais me apaixona em tudo, é eu pegar algo que não é frutífero, ou algo que não é próspero, converter isso em prosperidade. Converter isso em frutos, né? E quando a gente fala da necessidade da população, e eu gosto muito também de falar, Belaí, que todas as nossas propostas, elas partem de uma análise de necessidade final. Então, quando a gente vem aqui para pensar a população, e é o grande defeito de muito político, Luiz Alberto, é que ele pensa nele. Então, assim, o indivíduo lá, o detentor do mandato, ele tem uma realidade, mas a população que ele tem que servir tem outra realidade. Então, se você não tomar por base as suas análises para a definição dos projetos, a necessidade final, a necessidade de quem você se dispõe a representar, esse projeto não vai dar certo, né? E eu fico, né, mais uma vez assim, muito orgulhoso de ouvir aqui o Belaí falar de todos esses resultados, de todos esses projetos que deram certo, exatamente uma área tão sensível como é a saúde. Eu falava ontem com um amigo nosso, Belaí, lá do Vale do Araguaia, né, ele que também é policial militar e apaixonado em política, ele falava para mim lá de Mundo Novo, ele falava, a maior necessidade aqui é a saúde. Ontem eu falava com ele no telefone, mas a maior necessidade de todos os municípios é a saúde. Falta infraestrutura, falta projetos inteligentes, falta pensar nas pessoas para a gente definir os projetos e prestar o serviço da saúde. E mais uma vez, Luiz Alberto, sei que não é muito, mas externar o reconhecimento aqui ao comandante Belair, ao tenente Belair, né, que fez com que a população de Cachoeira Dourada assistisse, tivesse entregue tanta referência, tanto serviço, que fizesse diferença na vida das pessoas em uma área tão sensível como é a saúde. O nosso Fala Patrono, né, com o tenente Belair, vice-prefeito de Cachoeira Dourada. A sua experiência na vida militar, como comandante também, no COD também, ajudou o senhor a ter um olhar diferente para o município com relação à segurança pública? Bom, até agora há pouco o senhor tinha acabado de falar essa situação, né? Sem dúvida alguma que tem, porque nós fizemos um trabalho que nos aproximou muito, até falo que a gente colheu o fruto dessa confiança das pessoas, que é a filosofia de polícia comunitária, que é aquela que você está presente, né, nos núcleos familiares, no núcleo social ali de cada ambiente, e a partir disso você passa a ter conhecimentos das necessidades específicas de cada núcleo, né? Nas igrejas, nas escolas. Nas igrejas, nas escolas, né? Em reuniões comunitárias e tudo. E acaba que a gente trouxe essa experiência, sim, para a política, porque é você andar, é você conversar, é você ouvir. Claro que você não consegue resolver todos os problemas, sempre vai ter, você resolve um, aparece outro, mas você consegue direcionar para atender e para fazer o melhor e dar uma condição, né, de qualidade de vida para as pessoas. Sr. Luiz, eu até fiz a consulta aqui, agora a gente tem esses recursos aqui, e quero pedir perdão para você, que essa questão de memória, a gente depois do Covid atrapalhou um pouco, e o senhor me perguntou, e me permita aqui, quando o senhor perguntou o que referencia isso para as métricas da saúde, né? E eu rapidamente aqui, enquanto o Sérgio falava aqui, quero até te pedir desculpa, Sérgio, eu gosto de falar participar de olho no olho, mas era importante aqui. Então, o CONSENS é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Então, é como se fosse uma associação que agrega todas as secretarias. Ele chama CONSENS, são os Conselhos Municipais de Saúde. Então, essa métrica ali desses projetos, elas são analisadas por uma banca, por esse conselho. E, posteriormente, é encaminhada para o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Então, são eles que avaliam, são para eles que você apresenta esses projetos, essas propostas de trabalho. Então, uma está a nível estadual e a outra está
a nível federal. Quero pedir desculpa para você, nossos telespectadores, que já tinha um tempo que a gente não falava desse assunto e aí me perdi aqui com esses conselhos que são muito importantes, são fundamentais, que inclusive fiscalizam, orientam, capacitam, assim como o Patronos fez conosco. E eu quero aproveitar, voltando só um pouquinho lá na questão da saúde, que o Previne Brasil, que quando eu falei para o senhor, ele tem um relatório quadrimestral, em que ali sai uma métrica da posição, o próprio nome já fala, Previne Brasil, das ações, e lá tem, os pontos que a saúde tem que atender para prevenir situações, né? Então, por exemplo, quando a mulher está grávida, pré-natal. Pré-natal. Então, o atendimento das mulheres no pré-natal ela é uma das métricas desse Previne, o acompanhamento, Previne Brasil. Né? Então, o acompanhamento que o município faz. Que o município faz. Né? Por exemplo, pessoas com diabetes é outra métrica. Então, com as grávidas e as puérperas. Isso, vacinação. Então, existe algumas métricas. Então, nesse Previne Brasil, quando nós assumimos a Secretaria Municipal de Saúde, o município de Cachoeira Dourada era, se eu não me engano, estava na posição de 246 municípios, acho que nós estávamos na posição 235, 236, algo assim. Quase o último, né? Quase o último, né? Entre os últimos. E nós saímos da Secretaria de Saúde na posição 103, né? O quanto nós avançamos nesses Ganhou mais quesitos, de 140 posições. Mais de 140 posições nesse quesito. E nós tivemos por uma ou duas vezes... E só não ganhou mais porque o senhor deixou de ser secretário e foi ser vice-prefeito. Porque você tem todo um planejamento. Né? Você tem um planejamento. Você não alcança essas métricas de um dia para a noite. Então, as suas ações elas requerem tempo. Uma das maiores dificuldades, primeiro, é você... conscientizar ali o seu servidor, é você convencer ele, é você mostrar para eles, a gente pode alcançar, porque uma coisa muito interessante, importante a gente falar isso, que como vocês viram do lado de fora, nós vimos, porque eu também estava do lado de fora, como os profissionais da saúde foram leões, foram guerreiros, foram anjos por essa pandemia que nós passamos, um momento triste na história da humanidade. E essa medição dele foi exatamente durante esse colapso, né? Durante essa catástrofe sanitária no mundo, né? Justamente. Que foi a pandemia do Covid. Inclusive, quando nós recebemos o convite para assumir a secretaria, que foi com 6 meses de governo, Cachoeira Dourada estava numa média de 80 casos de Covid naquela época, bem no auge mesmo. Né? 80 casos para Cachoeira Dourada estava bem no auge. E nas primeiras ações que nós tivemos, aí entra uma operação de guerra. Então, o senhor referenciou aí, às vezes, a experiência policial, e aí entra uma operação de guerra com estratégias que você tem que ter estratégias para você cercar o inimigo, vamos dizer assim, que era esse vírus, e também se posicionar, porque foi muito controverso. Ações em que a comunidade se contrariava, se chateava, ao mesmo tempo você pressionado pelas contaminações, e logo no primeiro mês, com... os servidores públicos abraçando, né, se colocando na linha de frente com as estratégias que nós propusemos, nós descemos de 80 casos para 40, né, arredondado, 42 casos, né, logo no primeiro mês com essas ações. Então, assim, gerenciamento de crise. Aí essa experiência, esse expertise que nós trouxemos do mundo policial foi certeira, né? E aí, quando nós tivemos, e nesse momento que eu convivi com eles, então muita gente percebendo isso lá de fora, como eles foram anjos, como eles foram maravilhosos, espetaculares, mas o profissional da saúde, posso falar isso seguramente, porque eu tive lá 24 horas, na crise, na tranquilidade, apesar de que eu acho que saúde sempre está em crise, não de estrutura, né? Mas pelas condições de você cuidar do ser humano, né? E assim, uma entrega espetacular. Dedicação. Uma dedicação extraordinária, uma coisa assim que te contagia. E a prova aqui que eu estou falando que com os mesmos pessoal, com as mesmas equipes, salvo as raras exceções, nós tivemos aí resultados extraordinários, porque precisou de alguém que
teve o Patronos na sua vida, teve a Arcego como base, teve Tenente Cláudio como referência, Subtenente Sérgio como referência, toda essa equipe que nos deu a condição de chegar lá e aplicar aquilo que aprendeu e os resultados extraordinários. Muito bom. Tenente Belair, alguma coisa, a produção está avisando aqui que o nosso tempo já acabou. Fala, patrono, toda segunda-feira, 8 da noite, tá? Você acompanha com a gente aqui no canal da Cego. Fala, patrono, no canal do Patronos também. Prefeito, né? Prefeito ou vice-prefeito? Prefeito ou vice-prefeito? Prefeito. Ele está mais do que preparado para ser o prefeito de Cachoeira, até porque com tanta demonstração, com tanto resultado, nós temos que promover ele. Ele não me promoveu para subtenente, não, mas nós vamos promover ele para prefeito. Vamos promover o senhor de vice-prefeito a prefeito de Cachoeira Dourada. Alguma coisa que a gente não perguntou, que o senhor gostaria de deixar para quem nos acompanha agora? Fique à vontade. Sim, também o senhor tinha perguntado, mas os assuntos aqui são extensos, né? E acaba que na nossa primeira fase, né? E o Sérgio ressaltou muito bem aqui que nos primeiros 6 meses, então nós ficamos 6 meses como vice-prefeito, ajudando no gabinete, ajudando nas articulações, nas viagens, no network, né? Junto com a Cego, junto com o Patronos, e daí a gente conseguiu logo no primeiro ano 3 reuniões, né? 2 no gabinete do presidente, uma em Anápolis, inédito na história, uma só, o primeiro prefeito, presidente da República. Presidente da República. Primeiro vice-prefeito e prefeito que tiveram reunido, né, no tete-a-tete com o presidente da República. E se fosse só uma vez, já teria marcado, mas foram mais 2, então foram 3 vezes. O fruto dessa reunião, né, no primeiro ano, Cachoeira Dourada ficou entre os municípios de até 20 mil habitantes, a cidade que mais recebeu recursos federais e que hoje deu a base, deu a estrutura para começar o programa Asfalta Mais na cidade de Cachoeira Dourada e tomou isso como uma linha, mas sem dúvida alguma, se não tivesse essa participação, se não tivesse esse encaminhamento aqui do projeto Patronos, Cachoeira Dourada não teria conseguido e não estaria nesse patamar da infraestrutura que melhorou um pouco. Fantástico, hein, presidente? Parabéns, Patronos, abrindo portas para os municípios, para Cachoeira Dourada. Coisa linda isso, hein? Se tivesse resumido tudo que foi alcançado pelo Patronos na história, nos resultados, que o Belair, né, aqui com esse impulsionamento do Patronos alcançou, já teria valido muito a pena. E a gente fica muito feliz porque quantas histórias a gente inicia com o Belair em Cachoeira, mas quantas histórias de sucesso o Patronos participou e contribuiu para que fosse alcançado no estado inteiro e hoje, Luiz Alberto, de forma muito satisfatória, o Patronos passa a ser realidade em outros estados, assim como é lá no Ceará, e eu vejo lá quantos eventos eles já organizam lá, e o Patronos ele caminha de forma muito acelerada para ser a maior referência de construção, de qualificação das lideranças a nível de Brasil. E eu mais uma vez parabenizar aqui o Belair e agradecê-lo por ter nos dado a honra de contribuir de forma direta ali com o Patronos para a transformação, para o desenvolvimento de Cachoeira. E não me resta nenhuma dúvida de que o Belair está muito preparado para entregar muito mais para a população de Cachoeira Dourada. Muito bom. Tenente Belair, vice-prefeito de Cachoeira Dourada, bom ouvi-lo. Obrigado pela presença, sucesso para o senhor em 2024 e para toda a comunidade de Cachoeira Dourada. A honra é minha, muito obrigado e Deus nos abençoe e abençoe o nosso povo cachoeirense do Sul. Muito bom. Fala, patrono, presidente Sérgio, essa é a nossa inspiração aqui, vice-prefeito de Cachoeira Dourada, tenente, comandante Belair Souza Rocha, esposo da Irene, apaixonado, que quase chorou aqui a falar da mulher, presidente. Case de sucesso, presidente. Case de sucesso, parabéns. Obrigado, Luiz Alberto, mais uma vez. Agradecer também a dona Irene, que é um grande exemplo de liderança, grande exemplo de pessoa, e eu sou testemunha, né? E ela também, ele falou de puxar a orelha, mas a dona Irene sempre, né, ali puxando a orelha, impulsionando, segurando o Belair em toda essa construção, né? A dona Irene, que foi também secretária de turismo de Cachoeira Dourada e uma grande
questionamento que eu tenho aqui sobre o desenvolvimento de Cachoeira é que Cachoeira, acredito que, não sei se você sabe, Luiz Alberto, mas Cachoeira tem uma fonte de produção de água termal medicinal, com reconhecimento e com registro, e que hoje não tem exploração disso. Né? Cada vez que eu vou em Cachoeira, que eu vejo aquela riqueza daquelas águas ali, é extraordinário que a natureza entrega para a Cachoeira, e eu tenho plena convicção de que o Belaí, de que a dona Irene vai contribuir muito para a Cachoeira e vai fazer com que todo esse potencial seja entregue ali de forma desenvolvida para a população de Cachoeira Dourada. Parabéns, Belaí, por todo o resultado alcançado, né? E para todos vocês de Cachoeira, de Tumbiara, de todos os 246 municípios de Goiás e de todos os estados do nosso país, hoje os senhores têm real e integralmente à sua disposição uma escola de formação de liderança de forma gratuita. E eu digo muito que só quem faz é quem é condicionado a fazer. Por mais que você tenha condição de comprar um jatinho, você não vai poder pilotar ele se você não se preparar a isso. E hoje, sem sombra de dúvida, Belaí está muito preparado e eu te faço um desafio que almeja aí exercer uma função pública, ou eletiva ou não. Prepare-se e o Patronos, Escola de Formação de Lideranças, está integralmente à sua disposição. Muito bem. Informações de contato a gente deixa aqui no rodapé. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe também, para que mais colegas tenham acesso a essa boa informação. Presidente, vamos embora, porque quarta-feira tem um podcast a cego. Vamos embora. É isso aí. Vamos lá, então. Olha, agora na câmera central, Belaí, na câmera central, para a gente finalizar, vocês vão me encerrar. Vamos fazer uma vinhetinha junto, Fala Patrono aqui, tá bom? Então, a nossa inspiração de hoje... A nossa inspiração, o nosso defensor, o nosso representante, o nosso protetor aqui, a nossa referência profissional, o nosso case de sucesso, o tenente Belair, comandante e vice-prefeito de Cachoeira Dourada. Então, a gente está no ar toda segunda-feira, 8 da noite. O nome do programa é Fala, Patrono!